Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Gustavo Mendonça, sou médico, como o Alexandre falou aí algumas mensagens atrás. Eu sou um pesquisador dessa área aí de gagueira e por motivos pessoais mesmo, questões familiares e tal. E eu sou muito ligado nessas questões científicas e evidências mesmo em termos de trabalhos, artigos e tal, tudo que tem a ver com gagueira. Então, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas aí sobre as bases científicas da gagueira, fiquem à vontade aí para estar perguntando para mim. Eu costumo ficar durante um tempo nos grupos e depois eu acabo saindo, né? Porque acaba que eu passo todas as informações possíveis e aí depois é mais do mesmo um pouco, e aí é mais para vocês vão pesquisando e vão estar fazendo aí tudo que foi orientado, tudo que eu vou explicando, né, de acordo com as perguntas. E aí quando esgota um pouco do tema, aí, enfim, meu contato... Desculpa, cortou. Meu contato permanece aí, e aí vocês pontualmente podem me procurar sem problema nenhum. Moro em Brasília e já ajudei várias pessoas aí que tem gagueira aqui em Brasília, né? Não cobro nada por isso, faço isso tudo gratuitamente mesmo, é para um bem maior. Então não tenho conflito de interesse nenhum, não sou patrocinado por nada, não tenho nada, absolutamente nada de relação comercial com isso. Pesquiso por questões pessoais, né, novamente explicando. Então vocês fiquem à vontade, tá? Estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Espero que eu consiga contribuir bastante para vocês aí, tá bom? Mas lembrando que é tudo com relação à evidência científica mesmo, não é opinião, não é achismo, não é crença, não, são trabalhos realmente com todo teor científico, que baseado nesses trabalhos que eu vou passando as informações, tá joia? Um abraço, até mais. Olá, Gustavo, meu xará aí. Claro que pode, cara, não tem problema nenhum, não tem nada que impeça. Você pode fazer qualquer coisa, pode cursar qualquer coisa. Infelizmente ainda a gagueira ela não é conhecida como deficiência física, que deveria ser, mas ainda não é. E infelizmente a gente ainda não tem nenhum benefício dela. Provavelmente daqui a um futuro talvez mais distante um pouco, a gente vai conseguir colocar isso aí sim. Mas como a comunicação ela tá tomando várias vertentes, né, escrita e outras formas aí, pode ser que acabe demorando para isso acontecer. Mas não tem nada que você não possa fazer por ser gago, entendeu? Olá, Gustavo, meu xará aí. Eu falei da questão de deficiência porque a gagueira ela é uma patologia cerebral, tá? Ela não é uma patologia que muitos acham que é uma doença da garganta, da língua, da voz, enfim, do aparelho vocal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é cerebral mesmo. Então tem duas áreazinhas dentro do cérebro lá que dá como se fosse um tilt, né? Uma reentrância de estímulos que fica entrando em looping, né? Fica girando aquilo lá. Então você sabe o que você quer falar, você tem total consciência da mensagem que você quer passar, mas na hora que você pega a linguagem de informação, aquela informação que você tem, e vai passar para outra parte que manda a informação para a área motora da fala, ela fica reentrando, ela fica dando looping, entendeu? Como se fosse um curto-circuito, um tiltzinho. E aí, então, mas isso tudo acontece em nível cerebral, não tem nada a ver com a garganta, com a língua, com a boca, entendeu? Isso daí é porque são áreas diferentes do cérebro, né? Quando você está falando sozinho, você não está usando uma área específica pela comunicação. A área específica da comunicação, ela precisa de feedback, ela precisa de informação do interlocutor. Então, ela fala no intuito de realmente passar uma informação. Quando a pessoa está falando sozinha, ela não precisa passar essa informação para ninguém. Então, como ela não precisa passar essa informação,
é como se você estivesse apenas pensando e apenas executando os seus músculos de fala, mas não tem a ver com a comunicação. A gagueira é uma doença da comunicação e não propriamente da fala em si, entendeu? Da articulação da fala em si, né? É porque quando você vai se comunicar, realmente você usa uma outra área do cérebro. É como se o seu cérebro tivesse vários bairros, e aí um bairro é o que é responsável pela comunicação, outro bairro já não tem a ver com isso, seria a sua leitura lá sozinho, ou então quando você brinca com algum animalzinho, com algum cachorrinho, com alguma criancinha bem pequenininha, ou quando você canta. Isso aí são outras áreas do cérebro que não a área que tem problema na gagueira, entendeu? Isso daí é porque são áreas. Olha, isso é um pouco de mito, tá? A questão dos alimentos, na verdade, assim, não teriam alimentos específicos, mas substâncias, né? Então, por exemplo, a cafeína pode ajudar como pode atrapalhar, depende de cada um. Tem gente que se dá muito bem com a cafeína, melhora bastante, porque ela acelera um pouco mais os pensamentos. Então, aquelas saídas que a pessoa costuma usar na gagueira, né? Algumas fugas, ela troca a palavra, ela emite alguns sons antes das palavras e tal, ou depois, ou enfim, ela tenta dar aquela disfarçada. Como ela está com o cérebro mais ativo, ela consegue dar essas disfarçadas mais rápidas. Mas tem gente que piora, justamente porque não tem essa habilidade toda, ou então a própria fuga já fica meio atrapalhada. Mas não seria um alimento, mas sim substâncias. E tem várias substâncias que a gente usa no tratamento da gagueira hoje em dia, que não é bem um tratamento, né, mas é um controle e tal, ou tratamento, enfim, é questão filosófica para discutir se é tratamento ou não, são as questões de antidepressivos e tal, que atuam diretamente no cérebro e fazem com que ela seja mais controlada, entendeu? Fala pessoal, tudo bem? Desculpa aí, mas eu tive que me ausentar do WhatsApp aí durante um tempo aí. Tô de volta. Bom, é o seguinte, só dei uma olhada aí nas dúvidas de vocês e vou tentar falar de uma forma mais resumida aí para vocês, tá? É o seguinte, a gagueira, gente, ela é cíclica, é uma doença cíclica. O que é uma doença cíclica? Ela tem seus altos e baixos e geralmente ela tem uma certa periodicidade. Então, por exemplo, tem gente que a cada 3 em 3 meses dá uma piorada ou dá uma melhorada. Tem gente que a cada 4 anos, tem gente que a cada um ano, enfim. Isso é uma característica da gagueira. Então, do nada, a pessoa pode melhorar, pode entrar numa fase de influência, e do nada ela pode piorar, entrar numa fase de gagueira. A questão da severidade da gagueira, dos graus dela, da classificação, se é uma gagueira leve, moderada ou grave, isso é muito individualizado e tem vários autores que dividem ela de várias formas. Então, mas de forma geral, é uma gagueira leve, moderada ou grave. E tem gagueiras também que como tem vários subtipos aí, dentre essa leve, moderada e grave, ela pode se apresentar de várias formas diferentes. Então, exemplo é o caso do café aí que o Mylan falou, que, exemplo, ele trava em certas situações, ele trava em certas palavras, em certos fonemas. Isso daí geralmente também é periódico. Então, hoje em dia ele está travando com café, aí ele vai parar de travar com café e depois ele vai travar com outra coisa qualquer. Então, isso é cíclico também. Dificilmente a pessoa permanece com o mesmo fonema, a mesma sílaba ou a mesma situação travando pela vida toda. Geralmente ela vai mudando isso conforme a vida passa dela. Eu vou explicar por quê em outro áudio aí. Bom, gente, é o seguinte, por que às vezes a gagueira muda, ou então às vezes a pessoa está travando numa sílaba específica, num fonema específico, numa situação específica, e de repente ela para de travar. Gente, vocês vão ter que entender agora um pouco de um conceito meio que para muita gente é novo, mas para gente que é da área, que pesquisa esse tipo de coisa já não é mais, que chama plasticidade cerebral, ou bioplasticidade cerebral. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a algumas coisas. Então, assim, o seu cérebro é como se você estivesse fazendo uma fisioterapia nele. Então ele está meio travado lá, como se fosse um músculo que está travado, uma articulação que está travada, e aí você vai alongando, e de repente o seu movimento já fica mais leve, de tanto que você adapta aquilo ali, força
aquilo ali. E para você ter uma função melhor, uma adaptação melhor, você tem que forçar, você tem que esticar aquilo ali. É mais ou menos igual com o cérebro. Então, assim, quanto mais você se expor, quanto mais você falar, o seu cérebro ele vai entendendo que ele tem que vencer aquela barreira. Então esse conceito aí chama plasticidade cerebral. Então, de tanto que você vai se expondo nessas situações, no caso do café aí do Mailan, ou no caso de outras pessoas de quando vão estar apresentando palestras, ou quando vão se apresentar, ou quando vão estar em alguma terapia de grupo qualquer, começam a gaguejar, ou então alguma outra situação específica. De tanto que você vai se expondo para aquelas situações ali, passa um tempo onde o seu cérebro vai se adaptando àquilo ali, e depois ele começa a não gaguejar mais, justamente porque é como se você fosse alongando seu cérebro, como se você fosse rompendo essas barreiras aí, entendeu? Um exemplo que eu costumo dar é mais ou menos o seguinte: imagina um trânsito de uma grande cidade, de uma metrópole, de uma capital, uma São Paulo da vida, que você tem uma polícia, uma ambulância tentando passar pelo trânsito. Ela vai rompendo aquele trânsito lá, vai dando aquela sirene toda, ela vai meio que travando ali, mas vai rompendo o trânsito, e aí, conforme ela vai rompendo o trânsito, vai se abrindo caminho e aí ela vai passando. Se a gente tiver várias ambulâncias passando o tempo inteiro, aquele corredor vai se tornando livre e o fluxo de ambulâncias, o fluxo de polícia, entre aspas, vai ser mais contínuo. É mais ou menos o que acontece com a nossa fala. Então, no começo, você vai travando, mas você, ao mesmo tempo que vai travando, meio que a coisa vai acontecendo e você vai liberando um pouco mais de ritmo na fala, mas depois esse trânsito flui, como se você rompesse essa barreira. Mas no momento que a ambulância parar de trafegar, parar de andar, o trânsito volta a congestionar de novo. Então, no momento que você parar de se expor, parar de praticar a fala, a exposição aí, as situações que eventualmente você gagueja, você vai ter de novo aquelas dificuldades. Então é muito importante que vocês continuem se expondo, continuem falando, principalmente em situações onde vocês tenham mais dificuldade, porque o seu cérebro vai meio que criando novos caminhos, novas pontes para que aquela mensagem seja passada. Né? Então, assim, é como se quando estivessem consertando uma estrada, você tem que ir por outra estrada, por outro caminho, ou então você tem que alargar essas outras estradas, esses outros desvios, para que aquilo ali funcione também de forma a dar vazão. O seu cérebro funciona mais ou menos parecido com isso. Então, assim, você trava um caminho, ele tenta ir pelo outro, e conforme você vai usando esse outro vai ficando cada vez melhor, cada vez mais adaptado àquela realidade. Isso chama plasticidade cerebral, gente. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar e de se consertar e de fazer o que é certo, fazer o que você manda ele fazer. E quanto mais você manda ele fazer, mais você repete esse tipo de coisa, entendeu? Alguém me perguntou aí também sobre medicamento, né? Se tem algum medicamento para gagueira. Tem sim, gente, só que assim, não é um medicamento específico para gagueira. São medicamentos que acabam ajudando na gagueira também. São feitos para outras coisas, mas que a gente usa eles de forma a ajudar a gagueira. E eles ajudam bastante mesmo, porque como a gente havia falado, é uma doença cerebral. Então, como é uma doença cerebral, os remédios que atuam no cérebro vão atuar, alguns deles vão atuar na gagueira também, entendeu? Então, assim, tem muitos deles e realmente tem bastante efeito, sim, tá? Mas só esclarecendo, assim, que não é uma cura, né? Você não trata a gagueira e só com remédio ele vai melhorar e acabou essa história. Na verdade, às vezes até sim. Tem gente que realmente é por causa de um desequilíbrio bioquímico no cérebro ali, especialmente. Bom, gente, me perguntaram o que pode fazer para não ter recaída, né? Gente, não tem essa, é uma doença cíclica, do nada ela pode... Oi, William, não tem nenhum exame específico para detectar a falta de dopamina, apenas isso é uma constatação que a gente tem hoje em dia, né? Que a gagueira tem a ver com a dopamina e não necessariamente a falta dela, pode ser excesso também. Então, assim, e não é só a dopamina, tem outros hormônios envolvidos também. Tá? Então, assim, você tem sintomas gerais. O grande problema de você fazer um medicamento próprio só para gagueira é que todo medicamento ele teve que passar por um trabalho de pesquisa antes, né? Então, essas pesquisas elas teriam que ser feitas em humanos, porque o humano é o único animal que fala. Então, a gente não tem como fazer pesquisa para gagueira em ratos, fazer em enfim, outro tipo de animal, cachorro e tal.
E aí os comitês de ética não permitem que a gente faça pesquisa em humanos, por questões óbvias, né? A gente não está mais na época do nazismo para estar fazendo experiência com humanos. Então a gente não pode fazer certos experimentos, certas pesquisas, justamente porque teriam que ser feitas em humanos e aí não tem como fazer. Então a gente acaba tendo que pegar carona em outras pesquisas, especificamente as de Parkinson, para estar desenvolvendo os medicamentos. Então, que é o que se tem hoje em dia aí, tá? Mas não tem nenhum exame específico aí para dopamina, nem nada que justifique ou que embase o tratamento para gagueira, não. Pelos sintomas mesmo, a gente já sabe que a dopamina está envolvida ali, entendeu? Então, assim, é isso. Boa noite. Aproveitando o ensejo aí, me chamo Hélio, se ainda não me conhece. Você estava falando aí sobre dopamina, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu cheguei a tomar diazepam, entendeu? E diazepam me deixava mais calmo, mais tranquilo em todas as situações. Cheguei a tomar sem receita médica nenhuma, simplesmente um dia alguém em casa estava tomando e eu peguei um pouquinho e tomei porque eu estava sem sono e acabei dormindo e no outro dia eu estava falando bem, mas eu estava sentindo o efeito do remédio, entendeu? E comecei a tomar esse remédio por conta própria mesmo. Aqui era fácil comprar, né? Agora não, que já está mais difícil, mas eu me sentia melhor porque eu ficava mais calmo. Mas com o tempo, né? Depois que eu não tinha, né? Com o tempo mesmo, eu tomando ela, né? Eu dormia muito, eu me sentia muito cansado. Depois dormia na escola, assim, no trabalho, então não pude mais dar sequência a isso. Tive que largar e larguei do nada, assim. Mas aí começou de novo esse negócio, mas eu me lembro de todas as vezes que eu tomava uma bandinha ou aí eu falava fluente, totalmente fluente. Será que se tem alguma coisa a ver com esse tipo de dopamina?